dia, meus amores. Vamos começar nossa aula de português, né? Então, nós vamos abrir o nosso livro na página 93, onde a gente vai ver um pouquinho sobre as pontuações nas frases, tá bom? Então, nós ainda vamos continuar usando lá os nossos cartãozinhos para a gente poder observar a pontuação na frase. Então, vamos lá. A gente vai reler o que está escrito na parte de fora do primeiro cartão que você estudou. Então, reler, a gente vai ler de novo. A gente vai ler mais uma vez. Então, tá assim. Quando estamos cercados de amigos como você, aí acabou com 3 pontinhos. Por que essa frase acabou com 3 pontinhos? Porque ela tem continuação, né? Só que ela não foi completada, essa frase ela não foi completa, né? Então, para não escrever a frase inteira, não completar ela, aí preferiu colocar esses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, eles são o quê? Para poder ter uma frase completa, certo? Porque não teve uma frase completa, então usou esses 3 pontinhos. Então, você vai responder aí. Essa frase foi finalizada ou ela precisa ser completada? Por quê? Né? Então, você vai ver aí. Por que ela precisa ser completada? Ela tem sentido? Quando você leu, você conseguiu entender o que ele quis dizer? Então, aí você vai colocar, tá bom? Se ela foi terminada ou se ela precisa ser terminada. E por que ela precisa ser terminada? Na letra B, você também vai reler o texto da parte que está dentro do cartão. Então, tá assim. A vida fica bem mais leve e gostosa, certo? E aí, no final dessa frase, a gente colocou um ponto, né, diferenciado do ponto final. Esse pontinho, ele é o ponto de exclamação. Ele é usado para poder exclamar, né? Quando a frase, ela nos passa surpresa, né? Ela é usada para poder mostrar sentimento, né? Então, quando tem surpresa, quando tem medo, quando tem alegria, quando tem tristeza, quando é uma ordem, então a gente termina essa frase com um ponto de exclamação. E para a gente poder gravar esse ponto de exclamação, a gente fala que ele é letrinha I de cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo? Porque o pinguinho, ao invés de estar em cima da letrinha, ela está embaixo. Então, é como se o I tivesse de cabeça para baixo, tá bom? Então, depois que a gente leu, você vai responder. Esse texto completa o texto da parte de fora do cartão. Por quê? Então, você viu se completa? Quando a gente lê as duas partes juntas, ela completou a parte de fora do cartão? Aí você vai colocar aí por quê. E na número 2, você vai completar esse cartão aí, que tá assim, ó, no dia do seu aniversário, 3 pontinhos. É uma frase onde ela não está completa, né? Não dá para entender. Então, você vai completar, né, com as suas palavras pra gente poder entender essa frase, tá bom? Já na página 94, nós vamos falar um pouco mais sobre essa pontuação. E aqui, ó, está a pontuação que a gente vai ver. O de cima, ele é o ponto final, né? Todos esses pontinhos, eles são usados no final da frase. A gente escreveu a frase e acabou, nós vamos usar a pontuação correta em cada frase. Se eu estou afirmando alguma coisa, se eu estou falando, eu vou usar sempre o ponto final. Como eu vou estar afirmando? Eu vou falar a frase, eu peguei o copo. Então, eu estou afirmando, eu estou falando que eu peguei o copo. Então, no final dessa frase, eu vou colocar o ponto final, que eu estou falando uma coisa que eu fiz, certo? Então, é o ponto final. Se eu falar, eu fui para a escola, ponto final, certo? Porque eu estou afirmando uma coisa que eu fiz, eu estou afirmando algo, então, ponto final. Agora, se eu for fazer uma pergunta para alguém, eu vou usar o ponto de interrogação. Toda vez que eu escrever uma frase e essa frase ela for uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação, né? O ponto de interrogação, ele parece uma orelhinha, tá vendo? É uma voltinha usando o brinco, que é o pontinho. Então, é uma orelhinha, a voltinha, com um pinguinho, que é o brinco. Então, toda vez que eu fizer uma pergunta para alguém, eu vou estar usando o ponto de interrogação. Se por um acaso eu perguntar que horas são, ó, eu estou fazendo uma pergunta, né? Eu preciso de uma resposta de volta. Então, eu vou estar usando o ponto de interrogação. Se eu perguntar, você vai para a escola? Ó, tô perguntando,
Então, ó, eu quero receber uma resposta de volta. Então, ó, ponto de interrogação. Se eu perguntar quantos anos você tem, ó, é uma pergunta, ponto de interrogação. E o ponto de exclamação, como eu já tinha falado para vocês, né, que é a letrinha I, ó, a letrinha I, né, o tracinho com o pinguinho embaixo, a letrinha I de cabeça para baixo, porque se fosse a letrinha I, o pinguinho seria em cima. Como é embaixo, nós falamos que ela é a letrinha I de cabeça para baixo, é o ponto de exclamação. Ele é usado para poder nos passar, né, um quê? Uma admiração a alguém. Se eu falar, nossa, como você está bonita, ó, eu estou exclamando. Então, eu vou usar o ponto de interrogação. Se eu falar assim, hoje eu estou tão triste, ó, eu estou passando um sentimento de tristeza. Então, ó, ponto de exclamação, né, que eu vou estar exclamando. Se eu falar, saia daí, menino, ó, é uma ordem. Então, eu vou usar o ponto de exclamação, certo? Então, agora nós vamos ler essas frases que estão aí no quadro, onde ao lado tem uma mamãe tomando café. Ela está falando assim, não fale de boca cheia. Ó, ela está exclamando, é uma ordem, não falar de boca cheia. Então, no finalzinho dessa frase, tem o ponto de exclamação. E abaixo tá assim, tá na hora do banho. Ela também está exclamando, né? Ela está falando que está na hora do banho. Abaixo tem a mamãe com o menininho no banheiro. Então, a mamãe está perguntando, ó, escovou os dentes? E ao final da frase tem o quê? O ponto de interrogação. Por que tem um ponto de interrogação? Porque ela está fazendo uma pergunta para o filhinho dela, certo? Ela está, o quê? Esperando uma resposta. Então, toda vez que eu fizer uma pergunta, eu espero uma resposta. Então, o ponto usado é o quê? O ponto de interrogação. Abaixo está assim, quantas vezes vou ter que repetir a mesma coisa? Ó, ela também está perguntando quantas vezes ela vai ter que falar sempre a mesma coisa. Ao final da frase está o ponto de interrogação. Por que a gente usou o ponto de interrogação? Porque estamos fazendo uma pergunta. Então, se você fez uma pergunta a alguém, nós vamos usar o ponto de interrogação, que é o quê? A orelhinha com brinquinho. Agora, se eu passar algum sentimento, né? Se eu falar assim, nossa, como você está bonita. Se eu der uma ordem para alguém, eu vou usar o ponto de exclamação. Vou estar exclamando alguma coisa, né? E se eu estiver afirmando, se eu estiver falando com certeza, eu vou usar o quê? O ponto final na frase, tá bom? Todos esses pontos, eles são usados ao final da frase, né? A gente continua colocando letra maiúscula no começo e terminando com os pontos. E agora, além do ponto final, tem o de interrogação e de exclamação, tá bom? Aí na letra A você vai reler as frases com os colegas, prestando atenção nos sinais que aparecem no final delas. A gente já leu. Então você vai colocar aí, copie o sinal que é usado para indicar as frases que correspondem a uma pergunta. Na letra A, qual é o ponto que corresponde a uma pergunta? É o ponto de interrogação. Ele é quem? Qual dos dois pontos? Aí você vai colocar aí no quadrado, né? Na letra C, na letra B, na letra C, copie o sinal que é usado nas frases para enfatizar uma ordem, né? Então, você vai ver qual dos dois pontos aí, se é o ponto de interrogação ou se é o ponto de exclamação que a gente dá ordem. Número 4. Leia mais duas frases com os colegas. Então, eu vou ler, tá? Hora de ir para a cama. Aí, terminou com ponto final, né? Porque, ó, ela está falando que está na hora de ir para a cama. Número 2. Coma tudo para crescer e ficar forte. Então, ela terminou também com ponto final, né? Que ela tá falando que precisa comer para poder ficar forte. Marque com um X a alternativa que melhor completa a frase a seguir. As duas afirmações do quadro correspondem a elogios ou orientações. Ela está orientando ou ela está elogiando alguém. Aí você vai marcar um X, tá bom? Na página 95, na letra B, você sabe o nome do sinal colocado no final dessas frases? Converse com o colega. Qual foi o ponto que foi usado nessas duas frases aqui, na frase 1 e na frase 2? Qual é o ponto que ao final dela a gente usou? Aí você vai escrever. Letra C. Em que situação do dia a dia uma mãe ou outro adulto costuma usar a frase 1?
a frase 1 está lá, hora de ir para a cama. Qual é o horário, em que hora que usa essa frase? E na frase 2, né? Coma tudo para crescer e ficar forte, né? Em que momento a gente usa essa frase? E aqui, né, nesse quadro, tá falando sobre os sinais de pontuações que eu já expliquei para vocês, que é o quê? O ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. E tá explicando ao lado para que a gente usa cada um. Então, aqui, ó, eu já mostrei para vocês, né? E eu também já falei em que momento a gente costuma usar, né? Que a gente deve usar nas frases cada pontinho. Então, na número 5, com a ajuda de um adulto, né? Da mamãe, do papai ou de quem for realizar atividade com você, pesquise em jornais e revistas frases que terminem com esses 3 sinais de pontuação. Copie abaixo as frases que você encontrou. Então, você não vai recortar, tá bom? Você vai lá no jornal, vai procurar uma frase que tenha ponto final. Tem o ponto final, você vai escrever aqui na linha. Depois, você vai lá na revista ou no jornal, vai procurar uma frase que tenha ponto de interrogação. Você não vai colar, você vai o quê? Copiar e no final vai colocar o ponto de interrogação. Ponto de exclamação, a mesma coisa. Vai procurar na revista ou no jornal e vai copiar aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham conseguido